Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente está trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno e com certeza trocar uma ideia é desabafar, família vascaína. Então te convido a desabafar aqui nos comentários uma atuação patética do Vasco ontem contra o Londrina. Fiz questão de mostrar essas imagens aí, né, da torcida cobrando, porque você imagina, 20 mil torcedores dentro de São Januário apoiando um time medíocre, horroroso e termina dessa forma. O ano todo a torcida do Vasco vem sendo fundamental, mas haja paciência, família vascaína. Claro que os jogadores do Vasco têm muita culpa aí, né, quando a gente olha para os times adversários, a gente vê times horrorosos, como é o time do Londrina, muito fraco, mas o time do Vasco é a cara da gestão Salgado, a gestão que entrou para te irritar, para te fazer sofrer. Já fez isso com você ano passado, numa 10ª colocação, mas parece que todo mundo esqueceu, principalmente os jornalistas que cobrem o Vasco. Vamos passar um pano para isso, vida nova, vamos apoiar. Muita gente comprou a ideia desse jornalista. Eu não quero citar nome aqui porque eu não quero fazer discurso aqui de ódio, citar o cara, cobrar o cara, isso não é o ponto para mim. Aqui é trocar uma ideia. Somente isso. Mas teve um certo jornalista aí que tem uma boa repercussão vascaíno, disse que o Vasco não precisava de reforços. Porque a Série B é fraca, a Série B é na raça, é no pau, é na vontade. Traz o Maurício Souza, vamos apostar nesse treinador. Existe um processo, lembra que o Carlos Brasil falava desse processo? Tudo tem um processo. Então o processo definiu o nome do Maurício Souza e esse jornalista defendeu toda essa situação. Enquanto eu aqui, cara, torcedor, humilde torcedor, por isso que aqui a gente tem um canal, eu imaginei o seguinte, cara, não tenho experiência, não vivi o futebol como esse jornalista vive, cobre aí, né, os bastidores, mas eu imaginei, por um segundo turno promete ser muito mais difícil, onde você vai ter times já definidos para brigar pelo acesso, onde você vai ter times aí brigando para não cair, então você tem que reforçar seu elenco sim. E quando você olha para as atuações do Vasco, que muita gente destaca do Zé Ricardo, né, que foi ali 10 jogos, 6 empates e 4 vitórias, você via atuações do Vasco medíocre, com o Thiago Rodrigues, que hoje é bastante criticado e que foi muito importante ontem, né, não deixando a gente perder, fazendo atuações de herói. Ele salvava. O Vasco estava numa sorte incrível e o Vasco conquistou ali 4 vitórias e 6 empates com o Zé Ricardo, família vascaína. Ou seja, nunca houve desempenho. E esse jornalista teve a coragem de dizer que o Vasco não precisava de reforços e de defender a contratação do Maurício Souza. E mais uma vez coloca aí a gente nessa situação que é muito difícil. É difícil de acreditar. Por exemplo, família vascaína, o Vasco enfrenta o Operário na próxima rodada. Hoje, o Operário pode chegar aí aos 34 pontos. O Operário que hoje está na zona, vai jogar dentro de casa, tem 2 jogos dentro de casa, Vila Nova e Vasco, pode chegar aos seus 34 pontos e na próxima rodada que vai enfrentar o Vasco, vencendo, sair do Z4. Então, olha a situação que essa gestão de merda, o Jorge Salgado que veio para te fazer sofrer, para te e esses jornalistas que não cobram o principal problema do Vasco, fica aí metendo pau em jogador, que sim, tem a sua parcela de culpa, mas o principal culpado é sim essa gestão de merda. Quando você pega o exemplo aí do ano passado, saiu 3 treinadores do ano passado, né? Os jogadores que foram mandados embora, esse ano aí mais tantos treinadores, mais tantos jogadores, só quem permaneceu foi ali, a gestão Salgado. E por isso que o Vasco está construindo esse resultado aí de merda da família vascaína. Com tudo isso que eu falei, né, com os jogos difíceis que o Vasco tem, por exemplo, o Operário, a dificuldade que o torcedor do Vasco tá sim de acreditar, o Jorginho te mandou um recado ontem na coletiva. Para ele tem certeza que o Vasco vai subir. Se liga só. Quanto ao torcedor, o torcedor do Vasco me conhece muito bem, sabe quem eu fui como atleta, quem eu sou como treinador, que nós já conquistamos aqui. Eu digo para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu posso falar olhando para as câmeras aqui, olhando para vocês. Eu não tenho dúvida que nós vamos classificar, que nós vamos subir, que nós vamos alcançar nosso objetivo. Mas não vai ser fácil. No Vasco sempre foi assim, suado, muito difícil. A gente realmente, em muitos momentos, né, sempre cantaram que o Vasco é o time da virada e vamos virar essa situação. Nós vamos alcançar o nosso objetivo, eu não tenho dúvidas disso. O torcedor pode estar junto e, mais uma vez, eu falo. Se o torcedor entender o quanto ele é importante para a temperatura do jogo, eles vão incentivar o tempo todo. Eu sei que ele está machucado, né, de estar na 2ª divisão, né, eu já vivi momentos diferentes aqui, mas eu acredito demais no potencial desse grupo, acredito demais nos jogadores aqui, a temperatura que estava pós-jogo, como a gente se uniu, como a gente não deixou com que ninguém ficasse cabisbaixo, pensando que, não, pô, foi ruim, a gente vai ficar com dificuldade de sair daqui. Não.
A gente acredita muito no potencial desse grupo, nós vamos alcançar nosso objetivo e o torcedor precisa estar muito com a gente. E nesse momento, a gente sabe muito bem que a gente é muito mais forte quando a gente une as nossas forças. E a torcida do Vasco é assim. É um show. Simplesmente, o primeiro tempo, a gente, mesmo não fazendo o primeiro gol, perdendo lance, da oportunidade, como aconteceu, e logo em seguida saiu o gol do Andrei, mas a torcida o tempo todo incentivando, o tempo todo junto. Porque a torcida está muito machucada, ela acaba, né, extravasando a tristeza, mas pode ter certeza, torcedor do Vasco da Gama, torcedor do Gigante da Colina, nós vamos alcançar nosso objetivo e tenho certeza que vocês serão determinantes para que isso aconteça. Eu vou ser sincero pra você, eu poderia vir aqui, ligar minha câmera e falar, vamos acreditar, vamos lá, é isso, é aquilo, mas eu não consigo ser assim. Sou pé no chão, tá muito ligado à imagem do ano passado, aquele Vasco que não conseguia nada. Vejo hoje os jogadores do Vasco vão sentir a pressão, já estão sentindo a pressão de jogar no Vasco e ter a obrigação de subir. Então eu não consigo ter a confiança do Jorginho. Vou torcer, vou secar, vou estar secando o Criciúma, vou estar secando o Ituano, vou estar secando a Ponte, né, o Sport. Eu vou fazer a minha parte, vou secar com muita força. Mas é difícil acreditar aí no Vasco. E detalhe, esse jogo contra o Operário, para mim, define muita coisa, porque o Vasco vem de 8 derrotas consecutivas. Se não tiver um resultado positivo, a vitória, e depois enfrenta o Novo Horizontino em casa, eu, sinceramente, não acredito mais no acesso. Então, esse jogo, pra mim, Thiago, na minha opinião de torcedor, vai ser fundamental pra gente tentar mudar essa realidade aí de 8 derrotas consecutivas. Uma vitória motiva bastante pra gente já, dentro de casa, no Novo Horizontino, tentar aí uma sequência de vitórias. Quero trazer aqui uma resenha de hoje do programa da ESPN, que detalhou bem aí essa situação do Vasco, né? Eles também ali debateram, será que o Vasco vai subir? Aproveitamentos aí dos times que estão ali brigando pelo G4. E fiquem espantados, de todos os times ali que estão ali próximo da briga pelo G4, o pior aproveitamento é o do Vasco. E segundo aqui um dos jornalistas, se subir, irmão, vai ser no sofrimento, vai ser muito vascaíno aí, batendo na porta de hospital aí, com quase infartando família vascaína. Se liga no programa, vamos lá. Da dificuldade do Vasco neste momento na Série B. Primeiro, em relação aos outros times que brigam também pelo G4, isso é o recorte de 5 jogos. O Vasco é quem menos somou pontos, tá? Lembrando que o Sport e o Ituano ainda vão ser adversários do Vasco, e o Vasco vai jogar contra esses dois times fora de casa. O Vasco só fez 4 pontos nos últimos jogos, enquanto as outras equipes vão somando pontos. E aí os jogos restantes para o Vasco na Série B. A Jéssica destacou, próximo jogo contra o Operário. Ele ainda tem um jogo então contra o Sport na Ilha do Retiro. É importante ver que ele recebe o Criciúma também, e o Criciúma ainda tem um jogo a menos e pode encostar, certo, Mari? E joga fora de casa o último jogo contra o Ituano. Se o Ituano vencer hoje, ele fica a 2 pontos do Vasco. Não tá fácil. E chegou numa situação que não pode só depender de São Januário agora. Vai ter que buscar ponto fora de casa. Assim, o Vasco ele se complicou numa fase crucial do campeonato e isso reflete de tomadas de decisão ao longo da caminhada, né? Passadez de decisões dentro de campo, como a gente viu ontem, perdendo chances claras de gol. E aí a Jéssica fala uma frase muito interessante na matéria dela sobre administrar o resultado, né? O Vasco pecou também nesse momento de tentar administrar o resultado. E aí o que era muito forte dentro de casa, esse apoio da torcida, acabou sendo também um certo nervosismo de dar a resposta para o torcedor num jogo importantíssimo contra um rival direto. E aí as tomadas de decisão que eu falava, também de diretoria, né? Demorou para saber se ia buscar ou não outro treinador, ficou nessa coisa de ir levando e se complicou no momento crucial da temporada. Vai ter que correr atrás, viu, Bruno? Vai ter que correr atrás. Assim, tem a vaga na mão, né? E aí o torcedor decide. A vaga ainda é dele, né? E aí o torcedor decide se isso conforta ou se isso também deixa um pouquinho mais desesperado. Porque depender só dele, a gente vê que também tá difícil pro Vasco fazer o dever. Eu tava conversando com o Gabigol, nosso Gabigol aqui, sabe, Silas, ali da redação? Sim. O Gabigol é Vasco. E ele, o Gabigol daqui. Parece muito com o Gabigol, cara. Ele é mais parecido com o Gabigol que o próprio Gabigol. O Gabigol às vezes muda, né, o penteado e tal, você fala, quem é esse? É o Gabigol. Mas eu perguntei pra ele se ele ficar bravo, ele falou que não. Não fica? Não, ele não fica de boa. Mas aí ele me falou o seguinte, o jogo de ontem me lembrou o jogo do Guarani na temporada passada. Lembra aquele jogo com o Guarani, que é o pênalti perdido, e depois sai o aquele gol. foi mais, assim, decisivo. Aquele foi mais, mas ele falou... perto do final do campeonato, e foi isso, né? Tinha o pênalti a favor, o Cano perde o pênalti, o Guarani faz o gol no contra-ataque, e ali, acabou ali o Vasco. Ainda não acabou, né, Eugênio? Hoje, acho que não acabou. Né? Mas, olha, se subir, vai ser num desespero. Porque, acima de tudo, o time não joga bem. A questão principal é essa. Dependia de ganhar em São Januário. Não ganhou ontem. Pegou um adversário que é rival direto, sim, mas e aí? Você pode pegar, de repente, um time que está lá embaixo e tem a mesma dificuldade. Por quê? Porque o Vasco não consegue gerar futebol. O Vasco não consegue reter a bola o mínimo de tempo possível. E esse é um problema. E também,
a gente pode estabelecer aqui, porque desde o início do ano falamos, quando o Zé Ricardo era o técnico do Vasco, o Vasco sempre foi um time de não ter a bola, de se fechar bem e de sair em contra-ataque. A questão é, não está conseguindo se fechar bem. E não está conseguindo aproveitar os contra-ataques, porque oportunidades aconteceram ao longo do jogo. A gente viu algumas delas aí. Uma antes do gol com o Raniel, uma no segundo tempo de novo com o Raniel. Tem uma mais perto do final do jogo, que tem até uma imagem interessante, porque o Vasco sai no contra-ataque, o Yuri Lara, ele ajoelha no meio de campo. Com a jogada correndo. A jogada acontecendo. A jogada correndo. Ela é um passe do Peck para o Eric. O menino entra pela ponta. Se ele levanta a cabeça, ele vê o Andrei Santos entrando de frente para o gol sem marcação. Ele tenta arriscar o chute. Isso é juventude, isso é pressão, é nervosismo. E é um problema também desse Vasco, né? Colocar, assim, a gente vê que realmente a juventude tem dado conta, mas é muito cruel deixar nas costas da juventude. Mas esse menino que é ainda novo dentro dos novos. Exatamente, pode acontecer isso. Tá nessa fase de Se voltar para 2016, né, que foi quando o Vasco subiu, acho que o Marcelo Cabo estava no Atlético Goianiense, acho que o Atlético Goianiense foi campeão daquele... E o Vasco quase que não sobe. Foi sufoco. Foi ali no... E o Jorginho era o treinador. Sim. Eu lembro porque eu estava no Havaí. O Zinho era o auxiliar técnico. Nós jogamos com... Então teve assim... E agora também, a rodada da Série A também não ajudou o Vasco, né? Porque Botafogo ganhou. Fluminense goleou. Só o Flamengo que ajudou, só que o Flamengo está em 2 finais já. Então isso tudo, imagina, Bruno, no dia a dia... O carioca, o torcedor de Vasco, Flamengo, o Vasco olha, fala, pô, Botafogo ganhou, o Fluminense goleou. O torcedor não quer nem sair para trabalhar. Claro, porque é paixão, não tem jeito. Aí, por isso que quando o torcedor perde a paciência também é compreensível. Justamente, o torcedor... campo molhado, né? O Eugênio falou do Raniel. Campo molhado é no chão. O Raniel foi tentar dar uma cavadinha ali, e aí... Lembro do Raniel que não deu certo no São Paulo, que não deu muito certo no Santos, e não sei o que, estava retomando no Vasco, e agora... Quer dizer, então assim... Acho que tem outras questões. A gente está vendo aí o lance do gol, né? O interessante desse lance do gol do Londrina é como o time troca passes por um longo período até chegar ao gol. A construção que o Vasco não consegue fazer. Aí, assim, tem alguns pontos. Enquanto estiver trocando passe no campo de defesa, não tem problema algum. Pode ficar trocando aí o tempo inteiro, que não afeta o Vasco. O Vasco é um time que, repito, se propõe a marcar a partir desse ponto, a partir da faixa de meio campo, para recuperar essa bola e sair em velocidade, tendo espaço nas costas da defesa. Essa é a estratégia do Jorginho, que foi a estratégia do Vasco ao longo da maior parte do campeonato. A questão é, se você está dando a posse de bola para o adversário, você tem que bloquear bem o espaço e não errar o bote, como agora, ó. O bote errado desarma tudo. É um efeito cascata, porque vai começando a aparecer espaço, espaço, espaço. O Marlon Gomes errou o primeiro bote e agora, olha lá, o Paulo Vitor vai errar outro. Vai desencaixando. E ali é fatal. Não pode. Vai marcar atrás, só dá o bote na boa. E aí, assim, o gol, então, do Londrina e o Vasco agora nessa... Do Adilson Batista, né? Bem lembrado também, Silas. É isso, família vascaína. Agora é esperar os próximos jogos. O Ituano, que joga contra o CRB. Tem o Criciúma também, que enfrenta o Brusque fora de casa. Tem aí esse resultado também que vai ser importante. Por que não? O Operário, se o Operário ganhar, acho que vai ter muita mais motivação, porque uma vitória sobre o Vasco podem tirar eles do G4. Então é aguardar esse cenário, se preparar para terça-feira. Para mim vai ser definitivo. O Vasco perdendo, eu não acredito de forma nenhuma, e mesmo faltando tantas rodadas para o Vasco subir. Ganhando do Operário, eu fico muito motivado a acreditar sim que o Vasco vai subir para a elite do futebol brasileiro. Família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.